Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Paulo de Tarso. Que a paz esteja sempre com todos. Hoje, como já prometemos, uma vez por mês, nosso querido Jack Darcy é conosco, pensando em temas muito especiais. Acompanhe com a gente esse vídeo maravilhoso. Um beijo para todos vocês. Olá, vocês acharam que eu ia deixar o Jack sair sem explicar o Espírito Santo, gente? Não, porque vocês iam perguntar para mim. Jack, é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu achei super interessante você falar sobre isso, porque eu sempre fui espírita e eu não estudo realmente muito assim, uma falha minha, né? Outras religiões. Eu estudo só um pouquinho, né, o suficiente para ajudar aqueles que nos procuram. Mas é uma dúvida que eu também tenho. Conta pra gente. É, a gente sempre ouve falar na Santíssima Trindade, né? E eu gostaria de saber da sua opinião. O Espírito Santo existe? Nós temos na doutrina espírita isso de uma forma muito bonita. E antes eu queria então que você falasse um pouco sobre a Santíssima Trindade para aqueles que também não são, né, que são espíritas e não têm muito conhecimento. Gente, com vocês, Sim. Darcy. Oi, queridos. Oi, Verônica. Queridos, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Ah, o Espírito Santo existe? Existe. A questão não é se o Espírito Santo existe, mas o que isso verdadeiramente significa e qual é o contexto. No vídeo passado, nós falamos sobre a questão de Jesus ser Deus ou não, mas aí vamos repetir para relembrar. Jesus era um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, pregando exclusivamente aos judeus da Palestina do século I. Ok? Sendo judeu, nós vamos lembrar o quê? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17, bem no início do Sermão do Monte, logo após as bem-aventuranças, Jesus diz: Não penseis que vim destruir a lei, não vim destruí-la, mas vim fazê-la ser cumprida. Então, Jesus, sendo judeu, falando para judeus, ele fala assim: Olha, não pense que eu vim fazer alguma coisa diferente, eu vim falar sobre a lei mosaica. Não penseis que vim destruir a lei. Qual lei? A lei de Moisés. Aquilo que nós conhecemos como o nome de Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. E sim, o Espírito Santo está presente, sim, no judaísmo. Mas qual é o contexto? Espírito Santo em hebraico, Ruach HaKodesh. Ruach, Espírito, Kodesh, Santo. Então, o Espírito Santo ele existe sim no judaísmo, mas não como outro Deus, queridos, mas sim como um atributo de Deus. Deus possui um Espírito Santo, mas não é outro Deus. É um atributo de Deus. O Espírito de Deus é santo. A palavra kadosh, ele é muito utilizado no Antigo Testamento. Kadosh, kedoshim, santo. Então, um dos atributos de Deus é o Espírito que é santo. Ruach HaKodesh. Só que o que acontece? Quando nós vamos adentrar, tanto... Meu fone toda hora está caindo. Ah, por isso que ele estava caindo, porque ele estava no ouvido errado. Coisas do Jack. Enfim, eu brinco com as pessoas, bem-vindos ao estranho mundo de Jack. O Jack às vezes é assim. Então, no Novo Testamento, o que que ocorre? Principalmente nos tempos de Paulo de Tarso, espíritos começam a se manifestar. Vamos ver algumas dessas passagens? Ah, eu devia ter separado. Para variar, eu não separo, peço perdão. Vamos em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, capítulo 10. Vamos primeiro para capítulo 10, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Então vejam, de novo, eu não estou usando Bíblia judaica, não existe Bíblia judaica, queridos. Eu estou usando uma Bíblia dos Gideões Internacionais.
Essa Bíblia que a gente encontra em hotel, em lugar que eles doam, né? Eu não sei como é que é esse trabalho, mas é uma Bíblia. A Bíblia cristã, simples assim. A Bíblia dos Gideões Internacionais, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Então tem um Espírito falando com Pedro. Ok? Guardem aí. Vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28. E levantando-se um deles, é uma das pessoas que estava com Paulo, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. Dava a entender pelo Espírito, ou seja, é um Espírito falando através de Ágabo. E aí vamos ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8 e 9. Após um discurso de Paulo, vamos ver o que está escrito aqui. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Vejam que, de novo, é utilizada a palavra espírito. Vamos para a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 5, 19, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. E para finalizar, primeira epístola de João, capítulo 4. Olha o que João nos diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, vamos ver que os espíritos, a questão mediúnica no cristianismo primitivo, ela estava muito presente. Muito presente. Então, nós sabemos que os espíritos falavam. Está na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Ok? Então, os espíritos falavam com as pessoas. Mas como que os cristãos se tratavam entre si, queridos? Santos. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, Paulo chama os cristãos de santos. Aí o que ocorre? Nós temos um espírito falando sobre Jesus. Nós temos espíritos falando sobre Jesus e sobre Deus. Temos judeus que entendiam que um dos atributos de Deus é que Deus tinha um Espírito Santo. O Espírito de Deus era santo, digamos assim, é um símbolo de pureza de Deus. Então, se eu tenho espíritos falando, e falando sobre Jesus, falando sobre o cristianismo, e quem segue a Jesus, eles eram chamados de santos, e eles precisavam dar um nome àqueles espíritos, Espírito Santo. Então era um espírito que falava sobre Jesus, sobre Deus. Então eles tiram o contexto do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo do Antigo Testamento, que era um atributo de Deus, e eles transformam esses espíritos em uma única divindade. Esse é o problema. Então, como eles não entendiam corretamente, porque precisamos entender uma coisa. Uma coisa lá no Antigo Testamento que tinham pessoas muito específicas, que eram os profetas. Deus, entre aspas, falava através deles. E, de repente, no cristianismo primitivo, a mediunidade se faz presente. Várias pessoas começam a ter o quê? Os dons, os carismas, o que nós, espíritas, chamamos de mediunidade. E qual era um desses dons, desses carismas, desses talentos? O dom da profecia, o que nós, espíritas, chamamos de psicofonia. Os espíritos falavam através dessas pessoas. E é assim que, então, vai surgir uma nova divindade. Aqueles espíritos, que eram espíritos conforme quem trabalha em reunião mediúnica, vez ou outra aparece um mentor da reunião mediúnica, falando coisas boas, e João vai alertar, veja se o Espírito é de Deus.
Mas, infelizmente, então, nós vamos criar, então vamos ter a criação. E aí, o que ocorre? De novo, voltamos ao que falamos no vídeo anterior, sobre a divindade de Jesus. Como eles acreditavam em muitos deuses, e tanto gregos quanto romanos, eles eram politeístas, mas eles acreditavam em 3 divindades principais. Eles criam, então, 3 divindades principais. O Deus que Jesus falava, eles transformam Jesus em Deus e trazem aqueles deuses que, entre aspas, falavam através das pessoas em uma outra divindade. A questão é muito interessante. Nos 2 primeiros concílios da Igreja, existe a criação da Santíssima Trindade. 3 deuses que são um que são 3. 3 com a mesma substância, 3 todo-poderosos, o que já é um equívoco, porque só pode existir um todo-poderoso. E o que é interessante, o dogma dentro da cristandade, e mais uma vez, não estamos aqui falando nesse vídeo querendo ferir ninguém, ofender a quem quer que seja de qualquer religião. Mas o que é o dogma? Dentro do catolicismo, por exemplo, o dogma é um mistério de Deus. Portanto, se é um mistério, os seres humanos não sabem, não conseguem entender. E existe um ditado popular na teologia. Se alguém está tentando explicar a Santíssima Trindade, não entendeu. Porque a Santíssima Trindade não é para ser explicada, é um mistério de Deus. Mas aí você pode se perguntar, mas como é um mistério de Deus que foi criado pelos homens? Pois é, queridos. Essa é a questão. Então, e nem vamos adentrar mais profundamente, porque livros e livros e livros foram escritos sobre isso, mas, em linhas gerais, na superfície, essa é a questão do Espírito Santo e da Santíssima Trindade. E então eu repito, sim, o Espírito Santo existe, não como um Deus, mas como um atributo de Deus, não um Deus separado. O Espírito Santo é um dos atributos de Deus. Deus possui o Espírito Santo. Como amor. Deus é amor. Não é um outro Deus chamado amor. Não. Um dos atributos de Deus é o amor. É a misericórdia. É isso. Fiquem com Deus. Muita paz. Muita paz.